Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, os bolsonaristas tá não, meu velho. Oxi, tem bolsonarista aí pegando mais de 136 anos. Oxi, bagulho doido, meu filho. Mas esse bicho é aquele loucão lá, tá ligado? Não, que perdeu as partidas de sinuca e tipo acabou com a vida de 7 pessoas, tá ligado? Não sei se vocês lembram, meu velho. Bolsonarista aí, Braipá, CAC, atirador, essas fitas aí assim. Pronto, aí na leitura da sentença a juíza colocou lá, ó, mencionou qualificadoras homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel que resultou em perigo comum e recurso que dificultou defesa das vítimas por 6 vezes, furto e roubo majorado com uso de arma de fogo como agravante, tá ligado? Depois que rolou as fitas e pá, que ele, o comparsa dele tirou as vidas, mano, esse bicho já pegou o dinheiro que tava em cima da mesa sinuca, o comparsa dele já pegou a bolsa da mulher, e teve uma mulher lá, mano, que era a esposa do dono do bar, que ela não perdeu a vida também, porque acabou a munição da 12 do cara, tá ligado? Não, que ele tentou ainda dar-lhe, mas não tinha mais munição, mano. Enfim, vou trazer aqui o depoimento dele, mas antes, na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário para fortalecer nós em bagulho de engajamento. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, joga aquele sem anistia pra bolsonarista, tá ligado? Pra ele ficar logo com as pernas na tema. Esse bicho aí, ó, bolsonarista raiz, vice conhecido como patriota também, ou cidadão de bem. Bora ver aqui o depoimento dele. Neste momento, ao interrogatório do acusado Edgar Ricardo de Oliveira. Senhor Edgar, o senhor fique ciente do teu direito de permanecer calado, se assim o desejar, porém é um direito do senhor falar, apresentar sua versão dos fatos, sua autodefesa. Tudo está sendo gravado, inclusive presenciado aqui pelos jurados. O senhor já teve a oportunidade de se avistar com seu defensor, né? Já conversou sobre os fatos e também já sabe do que se trata. Sobre esse fato, então, aqui, esses fatos do dia 21 de fevereiro de 2023, senhor Edgar, o senhor tem alguma coisa a dizer? Quer falar a respeito? Sim, eu quero falar, até porque o que estão colocando, tá me ouvindo? Sim, está perfeito E agora. até porque o que estão colocando, muitos fatos não são verdadeiros. Uhum. Estão colocando que foi então, assim, se o o senhor, acontecido. do início, aquele dia 23, como que o dia começou para o senhor? O dia começou assim, eu tinha ido na segunda-feira pescar com o Ezequias e com um outro fornecedor de serviços nas minhas obras, que era o pessoal da Líder Acabamento. Fomos na minha chácara, pesquemos, cheguei em casa tarde da noite cansado e fui dormir, né? Aí minha esposa, no outro dia cedo, a gente acordei, normal, um telefone meu estava tocando, que eu usufruía de dois, um pessoal e um outro telefone para as obras, né? Para clientes e funcionários. E aí o telefone tocou, era um funcionário meu, pedindo para mim levar para eles pão e mortandela na obra, porque eles estavam trabalhando e já estavam cansados, que era como era um feriado, mas era proibido trabalhar naquele dia, porque era em um condomínio não é fechado, no Residencial Paris. Porém, tem as mesmas regras de um condomínio fechado, não pode ser executado obras no fim de semana e nem nos feriados. Aí eu levantei e fui lá para mim desobstruir eles e tirar da obra, porque senão eu iria ser multado, porque eu era o mestre de obra assinante do contrato e tinha o conhecimento, até porque não era a primeira obra que eu fazia lá. Fui lá, desfiz tudo com os meninos, mandei eles saírem, finalizou o que estava por começar, e eu voltei embora. Aí eu peguei e pensei o seguinte, falei, eu acho que eu vou descer lá para a chácara para me levar ração para os bichos, para os frangos, para os pintinhos, por causa que na segunda-feira a gente foi, e a hora que eu fui abastecer o viveiro, o tratador deles, eu notei que tinha acabado a ração. Aí eu peguei e falei, eu vou lá levar. E parei numa agropecuária que tinha na André Maggi, onde eu parava todos os dias da minha vida para comprar nem que fosse um martelo, uma colher de pedreiro ou um pacote de prego, que é uma daquelas, acho que se eu não me engano é Agroferla o nome. Parei lá, aí comprei o que tinha que comprar e não tinha ração, ele só tinha de pouca quantidade. Aí ele me falou para mim que tinha lá na Capané, estava aberto. Aí eu saí dali e voltei para casa de novo. Quando eu estava no caminho de casa, o Ezequias me ligou. Edgar, o Bruno falou que tem um jogo lá com o Pedreirinho, que é o Getúlio. O Pedreirinho, ele quer fazer um jogo contigo. Aí eu falei para ele, falei, mano, eu não vou. Eu não vou fazer jogo com eles porque eles não estão atrás de jogo. O Bruno está confundindo
jogo com guerra e adversário de jogo com inimigo. Aí eu peguei. Ó como é que funciona a mente de um bolsonarista, meu irmão. O cara chega no bagulho e tira a vida do cara e na hora do julgamento dele, no depoimento, ele diz que o cara queria guerra com ele. Vê? O Ezequias continuou insistindo, e eu peguei a minha caminhonete, parei em frente de casa e fui olhar as caixas que estavam em cima ainda, carregadas as coisas do dia anterior da pescaria. Aí despesquei a caixa, tirei os peixes, doei um tanto dos peixes para a vizinha da frente da minha casa, que é uma senhorinha mãe de um policial militar. Aí entreguei para ela lá os peixes, entrei para dentro da minha casa, chamei minha esposa para a gente ir para a chácara. Ela estava nervosa porque o meu filho estava lá em casa e ele tinha criança, né? Tava brincando junto com a filha dela e eu acho que ela não aceitava muito meu filho, sabe? Igual eu aceitava a filha dela e eu cuidava, né, na verdade, dela e da filha dela e de todo mundo que estava ao meu redor, porque primeiramente para mim eu sempre gostava de ajudar as pessoas da forma com que eu nunca fui ajudado. Na moral, é típico de bolsonarista, tá ligado? Querer se vitimizar, ajudar como eu nunca fui ajudado, mas vê só. Na moral, um bicho desse aí, meu velho. 7 vidas, meu velho, em um dia só. Aí eu decidi que iria pescar. Quando eu olhei para trás, o Ezequias estava encostando o carro dele na frente da minha casa. Aí ele falou, vamos lá fazer o jogo. Ele mandou uma foto aqui de um monte de dinheiro e tal. E eu tinha o total conhecimento de que o único lugar que eu encontraria um jogo alto de valor era lá, porque eu era um jogador. Eu jogava o jogo pelo hobby. Eu não dependia do jogo, eu era um empresário. Eu tocava 10, 15 obras ao mesmo tempo. Eu não dependia de dinheiro de jogo. Então, o que falam aí que foi por causa do jogo, por causa de uma bola, é tudo julgamento, meritíssima juíza, que estão colocando sem saber dos fatos reais do que aconteceu. Porque ninguém ouviu nada sobre mim do porquê que foi que aconteceu. De início, eu me envergonhei até de falar que eu tinha consumido droga naquele dia. Mesmo, o cara tirou a vida de uma criança e a vergonha dele é porque ele consumiu. Mesmo, na moral, pô. A mente dessa galera é muito distorcida, meu irmão. Porque eu nunca tinha consumido droga. Eu nunca tinha cheirado. Uma vez só eu tinha cheirado pó e me fez foi mal, me deu vontade de vomitar, só estragou a minha festa e o meu dia de lazer. Então eu não quis. O Ezequias me foi, até que eu peguei a merda do pino e cheirei um pouco antes do acontecido. Mas o que acontece? Aí o Ezequias insistiu. Aí eu falei para ele, não, então vamos lá fazer o jogo. Peguei R$ 5.000 e coloquei dentro da caminhonete e fomos. Porque eu tinha dinheiro em espécie na minha casa. Eu movimentava mais dinheiro em espécie do que em conta bancária, justamente porque os funcionários meus que trabalhavam comigo, a maioria deles eram idosos ou pessoas já mais velhas que não sabiam mexer com tecnologia de aplicativo de banco para receber Pix e assim por diante. Eles preferiam sempre dinheiro em espécie. Aí eu peguei e falei para ele, vamos lá. Fui lá jogar. E ele falou, não, o Bruno falou que não vai ficar com piadinha. Falei, então tá bom. Porque a princípio de tudo, o Bruno já vinha armando contra mim e não era simplesmente no jogo. O Bruno armava contra mim já coisa pessoal. O Bruno chegou notícias em mim através do próprio Ezequias que o Bruno estava formando para um assalto em mim. Porque sabia que eu andava com valores excedidos de dinheiro, principalmente nas sextas e nos sábados, que era dia que eu ia pagar a quinzena dos funcionários, mas o dinheiro que eu levava para a beira da mesa de jogo não era de compromisso nem de funcionário. Era tudo, já estava tudo certo. A gente peguemos e fomos lá jogar. Chegamos lá, a princípio, o Bruno disse que o Getúlio estava lá me esperando para o jogo. Porém, o Getúlio não estava. O fato que o Luiz Carlos rolou aí, dizendo que eles chegaram e eu estava lá realmente, mas eu fui achando que o Getúlio também já estava lá. Então, era tudo já a armação do Bruno. Porém, comecemos o jogo. Uma coisa bem importante que eu não notei em momento nenhum, até eu não questionei na primeira audiência, porque eu não conhecia a mulher do Bruno por nome. Essa esposa dele que está aí, que ela deu o depoimento aí, a Kelma. Eu tinha, sim, conhecimento que ela era esposa dele de anos anteriores, porque eu e o Bruno fomos amigos. Amigos de verdade. Eu já cheguei a acordar 2 da manhã com o Bruno me ligando para mim ir lá trocar o pneu da caminhonete dele, porque ele era incapaz de fazer isso.
E devido eu ter uma caminhonete, ele pegou e sabia que eu sabia mexer, por causa que o step delas ficam no mesmo lugar. E eu fui lá, eu era amigo do Bruno, nós fizemos sim a viagem para Tangará da Serra juntos. Ele no carro dele e eu no meu. Eu com a minha turma e ele com a dele. A mesma menina que ele levou no dia da viagem de Tangará da Serra estava dentro do bar na hora do acontecido. Por que ela não está aí testemunhando? Cadê a arma que o Orisberto me ameaçou horas antes? Que ele me ameaçou na hora que eu pedi uma carteira de cigarro para ele, ele me mostrou a coronha de um revólver, depois ele entrou do lado de dentro do balcão. Acredito que a senhora não tem imagens de frente do bar mirando para o balcão, mas o balcão ele é encostado a 2, 3 metros da mesa aonde nós estávamos jogando. O Orisberto foi lá. Essa menina, eu não sei o nome dela porque o Bruno ele tratava ela por Bela, mas em depoimento de nenhum deles aí, até o mesmo depoimento do Luiz Carlos, que ele diz que a menina saiu lá, a Raquel mais a Larissa saíram para ir para a sorveteria. Até a Raquel deu o depoimento na vez passada, no dia do... Eu não vi o depoimento, mas chegou para mim aqui a pronúncia do júri. Ela deu o depoimento dizendo que eles foram na sorveteria. Certo, eles foram. Por que eles não citam a menina? Cadê ela? Ela sabia de tudo, desde a viagem de Tangará da Serra, porque ela pegou o telefone do Bruno lá, em Tangará da Serra, e viu toda a pilantragem que ele estava armando contra mim. Desde aquela vez. O Bruno já tinha pegado até pessoas próximas de mim, que eram pessoas meninas que eu ficava, porque eu me relacionava com várias meninas, porque eu tinha tudo que elas queriam, eu tinha dinheiro, eu tinha carro bom, eu andava com bem de vida. Olá, meu irmão. Essa galera é muito nojenta mesmo, viu, meu velho? Aí a gente fomos lá nessa Mas e viagem. aí esse dia, seu Edgar, no dia dos fatos aí, antes vocês foram na viagem, voltaram, vocês tinham amizade, né? Mas nesse dia, próprio Certo. dia do crime. A inimizade aconteceu lá, quando eu descobri que o meu telefone estava clonado no telefone dele. Ele clonou, eu não sei, aí não rola nada. O Bruno era, aí todo mundo diz que o Bruno era simplesmente um dono de um boteco. Ah, um ambiente familiar. Não, não era nada disso. Não era nada disso, não. O Bruno ele tinha máquinas de aplicativo de futebol. O dia que eu passei para ele fazer o cadastro meu na maquininha, para mim fazer as apostas diretamente no meu telefone, ele instalou um aplicativo espião no meu telefone, para ele acompanhar toda a movimentação que eu tinha de dinheiro, mensagens que eu trocava com outras meninas, para ele ficar mandando de uma menina para outra, porque através do WhatsApp ele tinha acesso a todos os números. Então ele fazia isso daí. Tudo que eu movimentava, o Bruno dava um jeito de destruir. Tanto que fosse com uma menina, quanto que fosse... Até obras o Bruno me fez perder. O Bruno me ameaçou uma vez que uma dona de uma obra das que eu estava fazendo, o Bruno me ameaçou até através de uma menina que eu estava ficando, ele mandou as mensagens para ela, que supostamente é a esposa de um dos empresários da cidade que eu estava executando obra para ele, que eu estava tendo um caso com a mulher, e eu não tinha nada disso com ninguém. E ele começou as perseguições e tudo. Essa menina chegou a uma eventual vez, antes do acontecido, a entrar dentro da minha casa, porque ela tinha acesso lá, ela dormia lá direto. Ela era uma das meninas que mais frequentavam a minha casa. Ela pegou o controle meu do alarme da cerca e das janelas e das portas e desativou os alarmes. Como que você descobriu isso, Edgar? Como que eu descobri? Porque num eventual final de semana seguinte, eu não estava com ela, eu estava com outra moça em casa. Foi aí que de madrugada, se deparei com ela dentro da minha casa. Porque o acesso à minha casa aquela noite estava só através do portão, porque ia a porta do quarto. Porque eu tinha arrancado a porta da sala para mim colocar a caminhonete para dentro, que não cabia, e eu tinha recém comprado a caminhonete. Então a casa estava de livre acesso, e ela já tinha passado todas as informações para eles. Passado uns 15 dias que ela entrou dentro da minha casa, até aí depois eu fui perguntar para a menina que estava junto comigo, falei, como será que ela entrou? Ela escapou de ter sido alvejada dentro do meu quarto. Eu estava com a minha arma em punho quando ela abriu a porta, porque eu escutei o barulho. Eu já achei que era algum deles para vir me roubar. Porém, eu estava dentro do recinto onde as minhas armas tinham que estar. Elas eram para minha defesa, para minha proteção. E eu não sei porque eu hesitei e não disparei contra ela enquanto eu não vi ela aparecer atrás da porta. E depois ela entrou, me alegando que disse que eu estava traindo ela, porém eu não tinha nada mais com ela. Aí ela foi embora. Eu fui ver por onde ela tinha entrado e encontrei um canto da cerca estourado o arame. Ela tinha pulado a cerca da minha casa, o muro, e arrebentado a cerca. Aí eu fui procurar o controle do portão e não encontrei. O controle do alarme da casa e da cerca elétrica, eu não encontrei. Aí, através disso daí, eu fiquei já mais veaco, mas como eu sou um de pouca palavra,
não sou de ficar muito falando, fiquei na minha, toquei minha vida. Uns 20 dias antes do acontecido, o Ezequias chegou em mim e falou que eles estavam fazendo um jogo lá no bar, que tinham fazido uma travessia de um dinheiro lá, de um 3 cantos em cima de um rapaz que era de Macapá, mais um outro empresário da cidade lá, tinham conseguido atravessar quase 70 mil reais do cara. Ainda eu falei para o Ezequias, falei, mas você não foi junto não, né, nessa mesma barca. Aí o Ezequias falou assim para mim, eu perdi uns 4 mil reais lá, apostando no pé do Robertinho, que era o empresário da cidade. Aí, em cima disso daí, eu peguei e falei para o Ezequias, mas o que você veio fazer aqui na minha casa? Era 6h30 da manhã. No Era dia dos 6h30 da fatos? manhã. 6h30. Não, antes, 2 semanas antes. Era 6h30 da manhã na hora que eu... Olá, o bolsonarista fica contando as histórias de trás pra frente do bagulho e não começa no dia das fitas não, tá ligado? Ele começa de antes e vai voltando. Oxi, bora, meu filho, se explica aí logo. A coisa que chegou na minha casa, numa sexta-feira, dia de quinzena. Ele bateu palma lá na frente, eu sentei lá na frente da área, aí eu falei para ele, o que está acontecendo, Ezequiel? Aí ele falou bem assim, eu falei para ele, o que você está fazendo na minha casa logo cedo? Porque eu era veaco até com ele, por mais que ele era um amigo meu, eu movimentava muito dinheiro e eu sabia que o passado dele não era dos mais bons. Porém, ele era um homem íntegro. Ele chegou em mim e falou, Edgar, eles estão armando contra você. O Bruno, o Josué, o Orisberto, não, o Orisberto não, o Bruno, Josué e o Getúlio. Aí eu peguei e falei para ele, mas armando como? Eles estão querendo informações do dia que você recebe, da onde você pratica, onde você está com o eventual com o dinheiro. Ele falou assim, Edgar, cuidado até de você ir lá jogar no bar dele. Eu falei, lá não tem perigo, é o único lugar do mundo que não tem perigo para mim fazer um jogo caro e estar protegido do roubo deles é lá, porque o Bruno paga a caixinha para o Comando Vermelho. Então é um lugar onde não existe a forma de você ser assaltado, tanto o dono do bar quanto o jogador, porque você está dentro do estabelecimento onde ele é protegido pelo Comando Vermelho. Eu não sei se a senhora tem o conhecimento sobre esse tipo de coisa que acontece, mas enfim. Aí eu peguei e falei para ele, mas vamos lá no meio da semana fazer um jogo com eles lá. Aí ele falou bem assim, mas você não tem medo? Eu falei, não, eles não podem me roubar lá. Aí foi numa quinta-feira à tarde, eu fui lá sozinho. Eu tinha marcado com eles aqui, eles não apareceram. Eu fui lá. Comecei o jogo contra o Getúlio, que nem o próprio Luiz Carlos falou. Eu e o Getúlio, independente do bar que a gente se encontrasse, da cidade que a gente se encontrasse, o nosso jogo já era marcado. Já era automático. Ele era o único jogador que disputava comigo na cidade. Era o único que eles se juntavam em vários para colocar o dinheiro nele, porque ele mesmo não tinha recurso. Mas eles colocavam o dinheiro para ele jogar. Aí eu marquei esse jogo à noite lá, fomos lá jogar. E o Bruno ficava todo o tempo com sugestas. Porque o Bruno não fala nada. Ele não falava nada diretamente, até porque sempre estava a namorada dele atrás do balcão e até a menina e a mulher lá dentro do bar. Que elas não estavam nessa quinta-feira. No sábado eu voltei de novo, que foi o sábado anterior do dia. E o Bruno, na noite que eu saí de lá, no sábado anterior, até o próprio Luiz Carlos alega, eu ganhei dele lá 11 mil reais naquela noite do dia 18/2, que foi no sábado anterior. Eles começaram com as sugestas, porque ele não falava nada claramente. Como eu e ele era amigo e nós sempre conversamos por sugestas, por possíveis formas de um e o outro entender, era a forma que ele falava. Por isso que eles falam aí que lá na hora, lá eles estavam simples assistindo um jogo de futebol na televisão. As sugestas eram tudo através do jogo. O Bruno nunca ia falar nada claramente aberto na frente da mulher dele. Essa mulher aí, a Kelma, ela não é mulher dele. Ela é ex-mulher dele já há uns 4 a 5 anos atrás. A outra mulher do Bruno morava com ele no bar. E essa mulher aí morava na casa dele, no Menino Jesus. Essa mulher não sabe de nada. Ela nunca viu. Se ela viu eu, foi umas 2 ou 3 vezes em torneios que ela trabalhou lá no Bruno. Ela nunca foi em nenhuma viagem, como ela mesma falou. Ela não conhecia o Bruno um terço, 1 milímetro do que ele era. Eu que me tornei amigo dele, sabia mais dele do que qualquer pessoa, tanto dele quanto do Josué, que o Josué só vinha na cidade quando eles queriam armar alguma coisa contra mim. Porque o Josué não era do Sinop, ele era lá de Rondonópolis. E ele vendia morango na cidade. Aí ele trouxe o Eliseu. Até nessa noite anterior, no sábado, o Eliseu mesmo chegou a falar no meio de todo mundo. Falou, Bruno, solta a vida desse cara, Bruno.
O cara é um bom parceiro, ele é um bom adversário de jogo, Bruno. O cara perde, ele não liga. Dona Meritíssima Juíza, eu nunca me importei com o dinheiro do jogo. O jogo era um hobby, da mesma forma com que era eu atirar, eu era um atirador, eu tinha o meu hobby das armas. Sumiu ali, ó. Pode continuar exibindo aí na tela. É que sumiu a imagem dele. Será que está atualizando? Vira para os jurados o monitor, eu vou lá. Pois não, Edgar, pode continuar, estou aqui. Então, aí o Eliseu falou para o Bruno, falou, Bruno, solta a vida desse cara, Bruno. Para de ficar mexendo com esse cara. Você quer jogar o jogo, ele é um bom adversário, joga com ele. Ele vem aqui, ele perde o dinheiro. Eu ia no bar, dona juíza, eu ia no bar, eu levava 20, 30 mil reais. Eu não me preocupava em perder R$ 1.000, 2.000, eu não me importava com nada. Eu não vivia do jogo. Eu não vivia do jogo, eu tinha o meu ganho fora, eu era um empresário. Então, nada desses fatos que dizem aí, simplesmente a situação sobre falarem, ele só saiu matando todo mundo. Não é assim, ninguém morre de graça, não. Mas, Edgar, tá me ouvindo? Imo, velho, foi 7 pessoas, tá ligado, não? 2 dessas 7 já tava fora do bar correndo, ele se bicho dando nas costas. Uma dessas 2 era uma criança, tá ligado, não? Oxi. E um cara manda uma lorota dessa, velho, que ninguém morre de... Meu irmão, na moral, pô. Bolsonarista é muito nojento, pô. Tô te ouvindo. Tá. Então, realmente você conseguiu transmitir o cenário anterior, segundo a tua versão, né? Mas, assim, vamos aos fatos no dia. Então, o Ezequias chegou na tua casa, te convidou para ir ao bar, fazer esse jogo, e aí? Aí nós joguemos até na hora do almoço. Aí na hora do almoço, até na hora do almoço, eu perdi para ele R$ 2.000. Eu fiz Pix para ele de 4.000, mas perdi só 2, e 2 eu levei embora. Porque eu me senti afrontado com os insultos, e eu vi que aquilo não ia ser bom para mim, porque ele não cumpriu com a palavra dele. E um dos fatos que me deixou com mais raiva de manhã cedo foi a ameaça que o Orisberto fez para mim com a arma, porque eu pedi uma carteira de cigarro, ele jogou a carteira de cigarro no meu peito. Eu falei para ele, mas é jogando? Porque quem tinha que ter pegado o cigarro era o Bruno, mas como o Orisberto, que estava ajudando ele a atender, ele foi lá e buscou o dinheiro. Aí ele jogou para mim a carteira de cigarro. Aí eu falei, mas é jogando aqui? Ele falou assim, e é R$ 20 a carteira de cigarro, porque normalmente nos outros lugares era 13. Aí eu falei, mas para mim não importa, meu irmão, eu tô jogando uma parada de sinuca de R$ 1.000, você acha que eu tô preocupado com R$ 20 no jogo? Aí ele saiu andando e falou, e eu sabendo que você é brabo, olha o que eu tenho para você. E levantou a camiseta e mostrou a coronha de um revólver. E foi andando de costa para dentro do bar. Beleza. Aí, quando demorou um pouco, o Bruno começou já com as afrontas dele. Eu falei, não, eu vou parar porque eles vão me fazer perder tudo que eu tiver aqui hoje e eu não quero problema. Eu nunca quis problema com ninguém, jamais na minha vida. Eu sempre quis andar certo, desde menino, eu nunca tive nenhuma passagem, a minha vida inteira foi só trabalhando, de sol a sol. Eu não tinha horário, eu não tinha fim de semana, eu não tinha serviço ruim, não tinha distância, tinha serviço mal pago, agora serviço ruim não tinha. Eu nunca fui um bandido, eu não roubei ninguém, eu não assaltei ninguém lá, eu não fiz nada disso. Isso daí eu tiro até... Cara, eu fico ouvindo assim, dizer que eu tá sendo taxado como um assaltante. Eu me sinto envergonhado, isso daí destrói o meu ego. Porque olha o tanto que eu trabalhei na minha vida para ser um homem íntegro e mesmo assim não consegui. Então, Olá, meu velho, o meliante já disse que tenha vergonha de ter consumido entorpecente, agora tá dando ideia que tem vergonha de estar sendo taxado de ladrão e Ibraipá. Mas o principal, o mais grave de tudo, ele acha que tá certo, vê que brabinha. E a culpa não é dele não, a culpa é do cara que chamou ele, a culpa é do negócio que ele usou, a culpa é da vítima que perseguia ele.
A culpa é da outra vítima que não sei o que. Meu irmão, na moral, pô. Oxi, esse bicho aí. Mas é 136 anos, acho que tá bom a pena. Não vou nem reclamar disso. Então, Aí chegou em cima, aí eu peguei, falei que ia parar o jogo e fui embora. Aí cheguei, sim. né, parei na frente de um outro bar que tinha lá no Jardim das Oliveiras, até na hora que eu saí eu falei pro Getúlio, Getúlio, se você quiser jogo, desce lá pro Jardim das Oliveiras, no bar do Tec, e vamos jogar o jogo, se você quiser jogar de 10 mil, de 20 mil, o quanto você quiser pode colocar, o dinheiro pra mim não é o problema. Aí ele pegou e falou que não, vamos jogar aqui mesmo, não sei o quê, aí eu peguei e fui embora. Cheguei lá na minha casa, estacionei a caminhonete na frente, minha mulher tava virada numa onça por causa do meu neném lá, aí eu peguei ele, coloquei na caminhonete, levei pra casa da avó dele, voltei lá em casa, estacionei a caminhonete, aí pensei, falei, eu vou descer pra chácara. Como era por volta do meio-dia e pouco, 1 hora, eu acho, não chegava a 2 horas da tarde. Aí eu peguei a espingarda calibre 12 lá dentro de casa, coloquei atrás do banco, e peguei a pistola .40 e coloquei dentro do encosto do carro. Porque eu ia descer para a chácara e, eventualmente, todas as vezes que eu ia lá, eu encontrava as manadas de porco no meio do caminho. Aí eu coloquei as armas atrás do banco e saí. Eu falei, eu não vou nem chamar nem o Ezequias para ir. Aí o Ezequias me ligou. Digar, porque o carro dele tinha ficado lá na frente da minha casa. Aí ele falou, Digar, meu carro está na frente da sua casa. Vem pegar eu aqui no TEC e leva lá. Fui lá pegar ele. Quando ele entrou dentro da caminhonete, o Bruno ligou de novo. Vem, rapaz, vamos continuar o jogo. Nós quer jogo, nós é jogador. Falei, cara, eu não vou mais aí. O Bruno, ele não quer jogo. O Bruno, ele quer criar uma coisa pessoal. Isso não vai ser bom para nós. Aí foi. E ele insistiu, insistiu, insistiu. E eu toquei para BR de novo. Aí eu chamei o Ezequias, vamos dar um pulinho comigo lá na chácara. Dependendo da hora que a gente voltar, no final da pescaria, da caçada, e nós abastecer os viveiros dos bichos, a gente volta embora. E aí na boca da noite a gente vamos lá jogar. Porque de dia é muito quente para estar lá dentro do bar dele. Aí, quando nós chegamos na beira da BR, que nós entramos no pátio do Poço São Cristóvão, que eu iria abastecer, a caminhonete estava na reserva. O Bruno foi e falou, não, vem, vem, e mostrou uma foto de um monte de dinheiro, um pacote grosso, assim, que era para ter uns 20 mil reais. E eu, como jogador, virei e voltei. Nem a caminhonete eu não abasteci. Coisas que estão falando aí que eu premeditei, que eu... Você acha que se eu premeditasse a fuga com outro carro, eu iria mesmo cometer o crime com uma caminhonete, com a estabilidade que tinha, para ter uma fuga com um Celta 1.0 rebaixado? Não faz nem sentido isso daí. E o que tu faz sentido, meu irmão. Oxi, a comediagem que tu fizesse, meu irmão. Tinha uma criança no meio do bagulho, tu desce nas costas. Na moral, pô. Aí agora quer falar que não faz sentido o que ele fez, meu irmão. Sentido não tem do começo ao fim. Oxi, só tá falando água aí. Na moral. Isso daí não cabe dentro do depoimento da verdade do que é. Voltei lá. Portanto que depois do fato do ocorrido, eu abasteci a minha caminhonete no Posto Trevão. As filmagens é para eles ter lá no Posto Trevão, na entrada da estrada de Cláudia, que foi o sentido que eu saí para ir para a Gleba Mercedes. Eu parei lá para abastecer. Você acha que se eu tivesse premeditado alguma coisa, eu tivesse pelo menos passado pela minha cabeça em fazer, eu não teria pelo menos abastecido a caminhonete antes? Uhum. Não, Mas, fui lá assim, jogar, caminhando voltei. para o ápice, né, dos fatos, como que foi esse desencadear aí que você está dizendo que não tinha essa intenção e tudo, que teria colocado a arma no carro para espantar manadas de porcos na estrada e tal. Mas e aí, como que foi esse desencadear aí das coisas, Bruno? A gente voltemos lá no Edgar? bar e comecemos o jogo de novo. Eu cheguei, ele estava sentado, mas assim, quando eu falei, realmente eu falei da forma com que o Luiz Carlos aí alegou. Vem que eu quero você, falei pro Getúlio. Mas é uma forma de como assim, como a gente sempre jogava um contra o outro, era uma forma da gente falar. Eu e o Getúlio, nós nunca nem batimos boca um com o outro. Você entende? O nosso negócio era jogo. Quem armava toda a ladainha em cima e fazia eles serem cúmplices era o Bruno. O Bruno que fazia tudo. Aí comecemos a jogar. Realmente, quando iniciamos, o Bruno não estava lá. Passou alguns minutos, o Bruno chegou. Ele, a namorada dele, que não está aí dando depoimento, a Raquel e a Larissa. Os 4 chegaram de carro junto. Por que que elas não colocam a menina? Por que que ela não aparece aí como testemunha? Cadê a arma deles? Eles não eram santos. Dizer que eu rebanhei no canto para me destruir e atirar, não.
Eu tive a precaução de não ser atingido, de não ser baleado. É só isso, porque eles estavam armados me ameaçando, eles estavam armando contra mim o tempo todo. Aí comecei a jogar. Na hora que antes de eu dar aquela última atacada, para a senhora ter noção, eles estavam com os comentários tão pesados em volta, mas assim, tudo por sugestas em cima do jogo do futebol. Ah, ele vai entregar molinho, fica olhando para você ver, é igual sempre. E ele dando as sugestas, e aquilo foi entrando dentro de mim. Eu cheguei perto do Ezequias, falei, Ezequias, eu não aguento mais jogar, eu vou embora. Vamos lá para a chácara lá e vamos deixar esse trem quieto. Aí o Ezequias falou, pega aqui a cocaína, aqui o pino e cheira lá. Eu falei, eu não vou cheirar. Cheira lá, rapaz, você vai dar uma clareada na mente. Eu falei, eu não vou cheirar. A última vez que eu cheirei isso daí, eu só passei mal. Aí ele me deu o pino e eu entrei no banheiro. Depois do momento que eu cheirei aquela cocaína, e eu voltei e entreguei para o Ezequias o papelote, o pino que ele estava na mão, que até o Tiago alega que foi encontrado um papelote de cocaína, lá no depoimento ele falou para mim, que foi encontrado dentro da minha carteira. Só se o Ezequias colocou, porque eu não tinha costume de usar droga nenhuma. Tudo ele joga pra cima de Ezequias, tá ligado? Não, esse Ezequias aí, meu velho. Ele perdeu a vida resistindo à prisão da polícia. A polícia chegou, meu velho, ele quis trocar com os policiais aí. Perdeu a vida. Esse bicho aí, tudo a culpa é de Ezequias, tá ligado? Não? Daqui a pouco ele vai dizer que Ezequias que forçou ele aí dentro do carro pra buscar a 12. O cigarro eu sempre fumei, agora a droga não. Aí eu saí de lá de dentro, entreguei pro Ezequias e fui para jogar. E eu já tava meio assim, parece que o mundo já tinha parado. E eu só conseguia ouvir as vozes em volta, assim, nas sugestas do Eliseu, do Josué, do Bruno, o Orisberto. O Orisberto eu não tinha nada contra ele, nada. A segunda vez que eu tinha visto o Orisberto era naquele dia. Mas ele me ameaçou com a arma. Ele era gente boa para as outras pessoas, da mesma forma com que eu também sempre fui gente boa para todo mundo. Querem saber sobre minha vida, meritíssima juíza? Procurem pessoas no ramo onde eu andava, empresários que eu prestava manutenções, água doce, cachaçaria, ditado popular, Arábies Esfirraria. Procuram esse tipo de pessoas, o Grupo Granja, que eu passava madrugadas e madrugadas afora lá, trabalhando, porque só podia ser executada as obras deles fora do horário do expediente. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Para hoje eu pegar e hoje eu estar na situação que eu estou, é fácil para qualquer um julgar. Mas se colocar no meu lugar é que é o difícil. Imagina, você trabalhar a vida inteira para você conquistar, para você construir um futuro que o mundo não te proporcionou, porque eu vim de uma família pobre, e depois você ter o conhecimento de que pessoas estão armando para te roubar, para te matar, porque eles sabiam que se eles me roubassem, eles teriam que me matar. Porque eu não mexia nem com bandido, com crime, e muito menos com a polícia. Aham. Viu, seu Edgar? Então, o senhor falou que usou essa droga e depois não viu mais nada ou continuou? Eu não entendi mais nada, eu não vi mais nada. Quando eu vim cair em mim, eu estava num sítio lá na Gleba Mercedes, onde eu já tinha jogado até minha pistola fora, que eu joguei dentro do rio, e eu não sabia nem o que fazer, eu estava atordoado, aquilo não fazia parte de mim. Aham. Ok. Doutor Herbert, perguntas? Promotor de Justiça. Olá. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, senhor. Foram localizadas na residência do senhor, ocultadas no veículo do senhor, diversas armas de fogo, munições. O senhor já praticava o tiro, manuseava armas há quanto tempo? Manuseio de arma desde que eu me conheço por gente. Mas a questão da documentação foi depois dos 25 anos que eu resolvi entrar pela Polícia Federal e comprar a primeira pistola, que era para proteção do meu acervo, que era a proteção da minha pessoa e da minha casa e dos meus bens. E depois me surgiu o interesse de virar CAC, que foi em 2020, 2021, se eu não me engano, que eu passei por todos os procedimentos de novo, psicológico, teste de tiro, tudo nos trâmites, tudo dentro da legalidade, e adquiria minhas armas. Eu simplesmente gostava da caça, até porque já estava liberado até o controle de fauna, de abate de javali, liberado pelo IBAMA e pela SEMA, para fazer o controle de fauna, porque eles estavam danificando as roças. E foi aí que surgiu o interesse, a paixão mesmo pela arma. Mas era hobbies. Eu nunca na minha vida tive a intenção de comprar uma arma com finalidade de efetuar um disparo contra alguém. Olá, amor, velho. Tá ligado não o que Bolsonaro fez?
Facilitou a galera ter arma aí, ó. Tá vendo no que deu, né? 7 pessoas, meu velho. Uma criança no meio. E o senhor costumava carregar esse armamento aí para onde o senhor ia? Não, O senhor não, costumava só quando eu portar ia pra arma? chácara. Cortou. Eu indaguei se o senhor costumava portar essas armas aí para onde o senhor fosse. Não, só raramente quando eu ia para chácara minha. Para alguma chácara ou setor de fazendas. Porque eu era liberado, eu era registrado como caçador. Entende? Então aí era só nessas ocasiões. Portanto, que nessa eventual quinta-feira anterior que o Bruno me chamou para jogar lá, a partir do momento que eu saí de lá, um pouco antes, quando nós estávamos efetuando o jogo, eu e o Getúlio, chegou, encostou um rapaz de moto na beira da rua e o Bruno foi lá, conversou com ele e o rapaz foi embora. Quando eu saí de lá, eu andei uns 2.000 metros, atravessei pelo fundo do Machado Supercenter, onde é que tinha um bairro novo ali, e entrei, tinha até um monte de pedrinha solta. A hora que eu entrei, que tinha tipo de uma curvinha, que fazia tipo de um C aberto, assim, a hora que eu entrei para me fazer a curvinha, o cara veio atrás de mim, 2 de moto. E quando eu olhei pelo retrovisor, eu notei que eles estavam armados e anunciando voz de assalto. Porém, eu não parei, eu dei só uma freadinha. Quando ele chegou no meio da caminhonete, eu joguei ela em cima deles e derrubei eles. Até porque eu não estava armado. Porque se eu estivesse armado, eu tinha respondido à altura deles. Certo. Para onde é que o senhor foi depois do crime? Para a Gleba Mercedes. O juiz indagou o senhor aí agora há pouco, o senhor disse com detalhes os momentos anteriores. O senhor aparentemente se recorda do que o senhor fez depois e durante o senhor não se lembra. Não, nem depois. Eu parei lá, quando eu estava já chegando ali no posto de combustível, que eu fui cair em mim. Não tem nada de, eu não vi na hora do acontecido. Foi um ápice da explosão. Quando eu vi, já tinha acontecido. Você acha mesmo que eu iria jogar a minha vida fora por causa de uma partida de sinuca de R$ 2.000? Olha o constrangimento que eu estou passando por ele. Não pagava nem a documentação das minhas armas que eu tinha feito para mim ter. É exatamente isso que eu acho. É exatamente isso, Edgar. Prosseguindo aqui. E, meu velho, tirou brabo agora o procurador, viu? Exatamente isso aí que eu acho. É o que eu tô achando também daqui, viu? E deixa aí nos comentários o que é que você está achando. Se esse bicho ia botar a vida dele, perder, estragar a vida dele por causa de partida de sinuca. a gente tá achando, a gente tem certeza, a gente tá vendo que tu estragasse, mano, O senhor disse que não se recorda, mas eu até indago. O senhor se lembra o que o senhor falou para o Ezequias, momentos antes do senhor se apossar dessa espingarda, dessa arma de calibre 12? Eu falei para ele, vamos embora. Aí ele foi e rendeu todo mundo no canto. Eu falei para ele, eu já tô indo, vamos embora. Eu não vou jogar mais, até porque eu tinha perdido e que até a nossa despesa quem pagaria era ele, então eu não tinha nem que pedir a despesa. Aí eu fui para a caminhonete. Quando eu vi o Ezequiel já estava com a pistola na mão, já rendendo todo mundo. Aí eu já juntei o ápice da raiva com tudo que tinha acontecido, as sugestões do Bruno, e aí estourou, aconteceu. Foi só a hora que a bomba explodiu, mas ela tinha sido acesa muito antes. Certo. O senhor mencionou inicialmente aí, o senhor jogava por hobby, o senhor não se preocupava com o dinheiro, mas lá nesse bar do Bruno era o único lugar onde o senhor conseguia jogar apostado valores excedidos. Por muito dinheiro. Valores altos, por causa que ele... Afinal de contas, o senhor ia lá, era por conta do dinheiro, então? Era um hobby, porém eu não dependia do jogo. Mas o jogo, quanto mais caro, mais incentivador ele era. Sim. Até porque ele é uma disputa. Tá. Eu não entendia aqui também muito bem, Edgar. O senhor mencionou aqui, o Bruno clonava o telefone do senhor. Isso. O bar do Bruno era monitorado pelo Comando Vermelho. O Bruno era uma pessoa perigosa. O senhor foi ameaçado com arma de fogo pelo Orisberto. O Josué foi levado para lá para armar contra o senhor. O que o senhor ainda fazia lá naquele local? Justamente isso, porque eu era viciado no jogo e eu ia lá jogar. Irmão, esse bicho, além de tudo, é azarado. Olha o procurador que caiu por causa do cara, amor, velho. O bicho é bom, o bicho sabe trabalhar. Aí, 136 anos. Oxe, tomara que Bolsonaro pegue mais que isso, amor, velho. Só o que ele fez na pandemia. Oxi. Era justamente isso. E era o único jogo que eu tinha na cidade, era com o Pedreirinho, que era o Getúlio. Porque outros jogadores não jogavam comigo. Por qual motivo o Bruno clonaria o telefone do senhor?
Justamente, eu acho que é porque ele não dava conta de ser eu. Ele queria ser eu, mas não conseguia. Aí ele só ia só destruindo tudo. Até porque as meninas que ele iam fazendo todas as situações e as armações que ele tinha contra mim, ele sempre armava no intuito de depois entrar na minha mente e me fazer perder no jogo. Que eram os insultos que eles começavam a se direcionar. Essa pessoa que o senhor mencionou que saberia de tudo, que estava lá e não foi ouvida, é a Laisa Maria? Acho, eu não sei o nome. Ela foi a que retirou as joias dele na delegacia. Laisa Maria Chaves. Isso. Seria ela? Ela foi em viagem junto com a gente para Tangará da Serra no dia que a gente foi na cachoeira. E aí ela só não foi na outra de Moraes de Almeida, que daí foi outras meninas junto com a gente. Certo. E o senhor mencionou que não se recorda dos momentos dos disparos, é isso mesmo? Não é nem não se recordar. Eu me recordo de tudo. Tá tudo gravado dentro da minha mente. Eu só não sei como eu saí do controle àquele ponto de fazer aquilo, porque eu sempre me controlei. Eu nunca saquei de uma arma para ninguém, nunca na minha vida, em espécie de lugar nenhum. No jogo, o senhor nunca perdeu a razão? Nunca, jamais. O jogo era jogo. A regra do jogo é clara, você não quer perder, não joga. Ninguém é obrigado a jogar. Mas eu achava que o Bruno, ele iria sempre, toda vez eu pensava a mesma coisa. Não, hoje ele não vai fazer isso, hoje nós vamos jogar o jogo. O Bruno, ele era um cara tão amigo meu que em eventual situações a gente fomos para Peixoto de Azevedo, eu tirei ele de uma enroscada, de uma dessas pontes que ele ia fazendo de dinheiro de um jogador que tinha lá, que era um garimpeiro, um cara de extrema periculosidade, e ele arrumou problema com o cara. Quem tirou o Bruno de dentro do bar foi eu, devido ao meu conhecimento. Eu era uma pessoa que eu era respeitado tanto pelo crime, quanto pela polícia, quanto por qualquer um, porque eu não mexia com a vida de ninguém. Tudo que eu fazia na minha vida só era trabalhar, eu era um homem justo. Eu não andava atrasando o lado de ninguém. O que concretamente, eu não entendi até agora, o que o Bruno fez ali naquele momento que o senhor mencionou? Foi gesto? As mesmas sugestas, palavras. Ele conversa com outras pessoas usando uma suposição, como se fosse o jogo da televisão. Pode notar que ele vem andando na beira da mesa cada pouco, ele vem em volta de ré, e ele vai dando sugestas pro próprio Getúlio, que era o Pedreirinho. Até o Pedreirinho deu uma sugesta em mim baixinho. Eu fiquei olhando para ele, falei, cara, como é que vocês podem ser assim, mano? Vocês não estão querendo jogo, vocês estão querendo guerra, e vocês estão em ponto de iniciar uma. E tudo aconteceu. Estourou e acabou. Mas eu não era nada daquilo. A minha vida não se resume naquilo ali. Ninguém aí preocupou em buscar quem era o Edgar. Ninguém. Ninguém procurou na minha infância inteira tudo que eu fiz na minha vida e sempre as mesmas perseguições desde a época de escola. Não era pelo Bruno, era por outros. Mas sempre se juntavam em 4, 5 os covardes. E sempre eu era o prejudicado. Sempre. Tá bom. Obrigado, Edgar. Sem mais perguntas. Na moral, o bicho provou mesmo agora, viu? Que não pode estar em sociedade não, pô. Essa galera que é bolsonarista é muito periculosa, amor, velho. Olha o país, meu irmão. O cara não mostra um pingo de arrependimento, pô. O arrependimento dele é por ter ficado com fama de ladrão. O arrependimento dele é ficar com fama de usuário, tá ligado? Essa galera é muito problemática, pô. Seu Edgar, boa tarde. Boa tarde. Seu Edgar, há quanto tempo o senhor frequentava aquele ambiente para fazer esses jogos? Acredito eu que desde 2017 para 2018 foi quando eu conheci o Bar do Bruno no final do término do meu primeiro relacionamento. E é um tempo significativo. Uhum. E desse tempo para cá, alguma vez o Bruno conseguiu fazer essa casinha e tomar dinheiro do senhor? O meu não, porque eu era vivido no jogo também. Da mesmo grau de malandragem que ele tinha, eu tinha. Então ele não iria conseguir passar o meu dinheiro. O meu não, ele já passou de várias pessoas. Nada do que aconteceu ali foi em prol do dinheiro. Ele tentava me roubar no jogo, porém no jogo ele não conseguia. Aí ele estava armando contra a minha pessoa para me roubar. Para me roubar, para me assaltar, para me pegar com o dinheiro no dia de quinzena na minha casa, ou que fosse lá no bar. No bar dele era impossível, porque tanto o cliente quanto o dono do bar é assegurado.
quando é pago um caixinha para o Comando Vermelho ter a proteção do estabelecimento. Tá. Seu Edgar, para a gente entender, o senhor foi ouvido na delegacia, optou pelo usar o direito constitucional ao silêncio. Sim. O senhor foi ouvido novamente na audiência de instrução e julgamento, optou para responder somente as perguntas do seu advogado. Isso. Consta no inquérito policial, Edgar, folhas 164, a apreensão e a entrega do aparelho celular do seu Bruno Maciel. Por que o senhor não falou lá na delegacia acerca dessa rede de espionagem que o seu Bruno tinha feito contra você? Lá eu não falei nada. Não, então por quê? O celular dele foi apreendido. Se a polícia Não, buscasse no celular dele, não mas iria nessa encontrar. época do acontecido aí, meu senhor, essa época do acontecido aí, ele não tinha mais o meu telefone clonado. Eu já tinha descobrido, o pessoal da assistência técnica já tinha encontrado para mim e desfeito já. Desinstalaram os 2 aplicativos, que eram os aplicativos espião. Tá, mas então por que ainda você insistiu nesse motivo para ser a força motriz de você ter... Não foi o motivo, meu senhor. Não foi o motivo. Tudo foi uma junção de tudo. Tudo foi uma junção de tudo. E ali no ápice aconteceu. Eu sempre imaginei que eu ia ter o controle sobre mim e nunca ia deixar aquilo acontecer. Até porque eu era uma pessoa preparada psicologicamente, tranquilo. Eu era um empresário. Eu tinha meu filho, que eu amo mais do que tudo na vida. Eu achava bonito, eu achava era lindo o apego que o Bruno tinha com os filhos dele. Realmente, o que a Kelma e a ex-mulher dele falou, que ele era bem apegado nos filhos, realmente, eu não tenho o que dizer. Eu fui um amigo íntimo do Bruno. Eu fui um amigo do Bruno que ele me ligava de madrugada para ir para festas onde ele estava. Quando a gente ia formar algum jogo em cidades fora, nós só ia em dupla, só eu e ele de parceiro. Nós falava assim, nós vamos fazer o cerco no salão hoje. Ele ia pelo um lado e eu ia pelo outro, pegando tudo quanto era tipo de jogador que aparecia. Seu Edgar, então, no fatídico dia 21, não existia mais essa rede de espionagem pelo seu Bruno? De espionagem não, mas tinha os boatos de 15 dias antes que até o Ezequias tinha sido chamado para fazer parte do possível assalto que eles estavam tramando contra mim. Tá, o senhor fez menção aqui a uma assistência técnica que descobriu esse aplicativo, senhor. É um amigo particular. Qual que é a loja dele? Até o TI do celular. Até ele era um jogador, ele era um dos jogadores que mais eram roubados lá dentro do bar. E por que o senhor nunca rolou ele como testemunha nesse processo para ele falar essa versão para nós? Que existia um aplicativo no seu celular. Eu imaginei que não... Na verdade, quer ouvir bem a verdade? Eu quero a verdade. Porque eu nunca fui ouvido por ninguém. A verdade. É porque eu nunca fui ouvido por ninguém. O primeiro advogado que estava no meu caso, ele veio aqui poucos dias antes Não, seu Edgar, vamos lá. Audiência de instrução. Eu não tive Edgar. acesso a ninguém, eu não consegui. Seu Edgar, ninguém me representou em nada. O senhor não me fez a pergunta? O senhor quer que eu responda com a verdade ou não quer? Ainda. Não, aqui quem pergunta sou eu, o senhor responde. Tá? A dinâmica é diferente. Eu quero entender o seguinte, o senhor está sendo acusado por algo muito grave. E o senhor está trazendo aqui para nós uma novidade, de que existia um aplicativo que estava rastreando o senhor, e o senhor trouxe que o amigo da UTI do celular, e o senhor nunca julgou isso importante para esse processo? Para essa pessoa eu nunca consegui para sua amplitude de defesa? Desde o início, eu nunca consegui nem falar sobre essa menina, Laísa, acho que foi o nome que falaram. Não, eu não consegui nem... Ela prestou depoimento na audiência. Estou questionando o senhor sobre o amigo do senhor, dono da assistência técnica, que descobriu o suposto aplicativo. Se Meu não amigo, teve eu estou num raio o de senhor trazer ele isolamento. ao Eu estou num raio federal de isolamento. Como é que você acha que eu teria contato e acesso a uma pessoa para fazer isso? Você acha mesmo que hoje, né, na causa que a gente se encontra, alguém vai dar um depoimento a meu favor, sendo que hoje é muito mais fácil me condenar? Porque tem as imagens, mas as imagens não falam sobre mim. As imagens falam sobre o que aconteceu no ato. Que nem o senhor mesmo falou, que isso daí é uma novidade, até porque a verdade só quem conhece sou eu. O resto foi só suposições que todos colocaram. Tá, mas no primeiro momento que o senhor falou no inquérito, na presença do seu advogado, o senhor pediu o acompanhamento da mídia, o senhor pediu assistência do judiciário, foi tudo franqueado ao senhor. O senhor não teve um momento para conversar com o seu defensor e falar dessa testemunha que seria extremamente importante para esse debate hoje, que descobriu essa rede de investigação? O do meu defensor, meu senhor,
Ele só apareceu aqui para falar comigo praticamente no dia da audiência de instrução. A única coisa que ele queria era divulgar o nome dele na mídia, igual todo mundo sabe. Eu consegui conversar com esse defensor público aí que entrou no caso depois dele ter abandonado lá 15 dias antes do júri que teria ter ocorrido. Aí esse defensor que entrou aí para me representar, o seu Ricardo, aí ele pegou e só conversou comigo um dia, dizendo que ele que estava assumindo, ele ia adiar o júri. E a última vez que eu tive contato com ele novamente foi hoje, minutos antes da audiência. Agora, antes do júri começar, eu fui ouvido por quem? Tá, mas o senhor não acha acha que seria importante o senhor ter trazido essa testemunha? Sim, mas você acha que essa testemunha iria querer? Tem outras meninas também que poderiam ser arroladas, porque elas recebiam as mensagens que ele tinha clonado do meu WhatsApp, tirava print e mandava para elas. Você acha realmente que elas vão vir aí depor ao meu favor? Eu te dou o nome, eu te dou o nome e o número do telefone. Se você quiser ligar para ela aí agora e pergunta. Não, você tinha que ter dado para o seu advogado, seu Edgar. Pois é, mas eu não fui assistido, eu não tive advogado. O meu advogado, a única coisa que ele fez foi usar da minha imagem e do sofrimento de 9 famílias, porque isso aí não trouxe sofrimento só para a família deles, não. Para mim, o Ezequias também perdeu a vida dele nesse dia aí. Mas vê só, agora ele tá com pena do Ezequias. Até agora há pouco tu só tá apontando pra ele. A culpa é dele, foi ele que rendeu, foi ele que me chamou, foi ele que me levou, foi ele que caguetou. Ai, meu irmão, agora tá com pena do compassinha dele, irmão, velho. Teu compassa, ele não se entregou pra polícia que nem tu fizesse. Aí, tu se entregasse pra polícia, tá isso aí, ó, respondendo. 136 anos, tá? Vai morfar lá dentro, vai. Mas pelo menos, irmão, velho. Você está ligado, né? Que das antigas, há uns tempos atrás, eu só podia ficar até 30 anos preso, né? Agora é 40. Sabe de quem foi esses planos? Da galera, que essa galera vota. Na moral, e ainda vai ser sem saidinha, tá ligado? Se bem que saidinha ele mesmo assim não ia ter não, com a regra atual antiga, tá ligado? Mas sem saidinha, amor, velho. Ele também era um ser humano, indiferente do que aconteceu. Mas aí o advogado que era para me representar, ele foi contra mim praticamente. Porque ele não me deu chance de defesa, ele mandou eu inventar, dizendo que na hora lá o Bruno falou supostamente sobre até a gravidez da minha mulher. O Bruno não falou nada disso, tudo que ele falava era por sugestões. O Bruno, ele tinha um atrito contra mim, porém ele tinha medo também, ele não falava diretamente. Tá. No dia do fato, seu Edgar, o Ezequias que chegou na sua casa falando acerca do jogo do campeonato? Sim, sim, eu tava tirando as coisas de cima. Ou foi o Getúlio que ligou pro senhor? Não, o Getúlio nem o Bruno não tinha mais acesso a mim, eles não tinham mais meu número. Eles não tinham mais, a gente já não se falava há anos. A gente só tratava algum jogo quando acontecia da gente se encontrar. Aí ele usou o Ezequias para chegar até mim, porque ele viu que o Ezequias estava próximo de mim, porque o Ezequias estava trabalhando para mim. Tá. O que eram essas sugestas, seu Edgar, que supostamente o Bruno fazia ali na constância do jogo? Tipo assim, assistindo o jogo ali, dava um passe errado lá, o futebol, o cara ele falava pro outro do lado, o Josué, agora nós vamos pegar molinho, e dando sugestão em cima do jogo, e até sobre supostamente, aí ele falou, ele é desse jeito mesmo, ele falou desse jeito assim, ele é desse jeito mesmo. Ele vem, ele avança no jogo, mas no final ele entrega de mão beijada, molinho, molinho, igualzinho acontece com as próprias meninas, ele falou desse jeito. Tá. Era tudo sobre sugestões. Diante desse cenário, seu Edgar, dessa espionagem, esse comportamento do seu Bruno de querer atentar contra a sua vida, né, contra a sua integridade, por que você nunca registrou um boletim de ocorrência contra ele? Eu fui uma vez na delegacia civil. O policial civil, sabe o que ele falou para mim? Ele falou que eu tinha que tomar a vergonha na minha cara em vez de estar indo lá fazer picuinha na porta da delegacia. Ele riu da minha cara. É porque é assim, quando as coisas não é com a gente que acontece, é fácil a gente julgar os outros. Quando eu via na televisão ou na rede social um crime bárbaro, eu falava como é que a pessoa comete uma situação dessa, estragar a vida dele para passar o resto da vida numa cadeia. O senhor acha mesmo que eu trabalhei a minha vida inteira para mim vir passar o resto da vida aqui dentro de um presídio, para mim passar fome e ser chamado de vagabundo 24 horas por dia?
pelos policiais penais, porque eles estavam todo mundo igual. É muita viagem mesmo, né, meu velho? Bolsonarista quer se achar o superior mesmo. Ele quer tratamento diferenciado. Tipo, pode chamar bandido de vagabundo? Pode. Desde que não seja ele. É vagabundo, bandido, meu velho. 136 anos. Oxi, ó, vê. Isso aí é o nível da tua periculosidade. Na moral, esse bicho aí era pra ser guardado e jogar a chave fora, meu irmão. Esse bicho não merece não, bagulho de liberdade não. Será que era para isso que eu trabalhei a minha vida inteira? Eu podia ter virado um criminoso muito antes. Mas não, eu era um homem íntegro, eu virei um empresário. Eu fiz a minha vida, eu construí a minha história. Tá. O senhor procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o Bruno e o policial mandou o senhor criar vergonha na cara. Isso, mandou eu criar vergonha na cara, bem ali naquela delegacia, quando ela mudou do lado para dar a van. Eu fui lá para falar sobre isso aí e registrar uma queixa também sobre uma moto que tinha sido vendida por um funcionário meu, ele não tinha transferido, essa moto chegou a rolar no meio do jogador, aí eu pedi para uma busca e apreensão na moto, por causa que eu precisava recolher a moto para eles tirarem do meu nome. Aí foi por essa eventual situação, aí o próprio, não sei se é escrivão ou se é policial civil, eu não sei distinguir, mas ele falou assim para mim, ele falou, cara, você tinha que fazer, tinha que ter a vergonha na cara, de vir aqui na delegacia, vir com picuinha, querer registrar um boletim de ocorrência desse jeito. Você não consegue dominar nem as mulheres e as coisas que você tem? Tá, beleza. O senhor é um cara jovem, antenado, o senhor falou aí de print, de WhatsApp, de rede social. O senhor sabia que tem a delegacia virtual, que dá para fazer o boletim pelo celular? Eu nunca imaginei nem ir atrás, sabe por quê? Porque os prints, quem recebia não era eu. Nunca chegou nada que eu conseguisse provar até mim. Geralmente, quando alguma menina fazia, quando mandava, ela mandava para ver só uma vez, visualização única, não tem como printar. Quando ela mandava para fazer a picuinha. Tem um nome de uma pessoa que eu, em sigilo, eu falo para a polícia, pode mandar eles vir me interrogar, sem ele saber. Ele não vai ter apagado ainda, ele também tinha o meu telefone clonado e ele vai ter no telefone dele todas as mensagens que ele clonava de mim e depois enviava para o Bruno e participava da mesma situação. Eu não sei por quê. As pessoas em volta diziam que eu tinha ficado com uma ex dele, mas eu não sabia. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Senhor Edgar, o senhor respondeu as perguntas do outro promotor de justiça. O senhor falou que ninguém morre de graça. Ninguém morre de graça. Tá. Por que o senhor chega nessa afirmação diante desse cenário? O que eu chego? Cada um fez por si. Inclusive a Larissa? Não, a Larissa foi um tiro acidental. Até tá no depoimento, isso daí é uma prova que eu quero que vocês arrolem. Podem ir lá no clube de tiro da CCN e pergunta pro Pacola se no dia que eu fui fazer o teste para mim tirar o CR, que é um teste com arma longa, se com qual mão que foi que eu efetuei o disparo com precisão. Eu não consigo fechar o meu olho esquerdo para efetuar um disparo com precisão com arma longa na mão direita. Eu tinha que ter passado ela para a mão esquerda. Eu não mirei nesse momento algum. Foi um tiro acidental. Eu atirei no Luiz Carlos, ainda foi porque eu confundi ele com um outro que tinha ido com o Getúlio na suposta quinta-feira anterior, que a gente estava lá e ele me ameaçou com a faca, porque o Getúlio deu uma sugestão em mim e eu falei para ele, irmão, vamos só jogar o jogo. Esse negócio aí de você estar entrando em vida pessoal não funciona. Porque toda vez que eles começavam a perder, eles faziam a mesma coisa. Aí eu peguei e falei para ele, aí o cara que estava junto com ele, que parecia demais com o Luiz Carlos, pegou uma faca que estava na beira do balcão, assim, bateu na beira do balcão e falou bem assim, ele era um maranhense. Eu não sei se ele era primo do Getúlio ou se era só amigo que eles traziam lá do Maranhão junto com eles. Ele pegou e falou bem assim, é só você falar, primo, que eu já derribo a tripa dele tudo no chão. O cara me ameaçou com uma faca. Aí foi o disparo que eu efetuei até então. Quem ameaçou? Com o suposto primo que eu confundi com o Luiz Carlos. Por isso que eu efetuei o disparo no Luiz Carlos. Eu não tinha nada contra ele. O Adriano, eu não tinha nada contra o Adriano. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu disparei nele, se ele tivesse ficado sentado, ele não teria recebido o disparo, porque eu tinha visto a face dele. Ele correndo de costas, eu confundi ele com o Josué. Eu não tinha por que matar ele. Da mesma forma com que eu não tinha por que matar o Eliseu, e eu não disparei no Eliseu. O investigador Wilson fala que eu efetuei 7 disparos. Isso não procede.
Na moral, pô, ó, o cara quer culpar as vítimas e ver a responsabilidade que ele joga para as vítimas. Um porque se levantou e correu, e o outro porque se parecia com outro cara. Oxi, na moral, essa galera é muita maldade mesmo no coração. E relembro, esse bicho ainda tentou tirar a vida da mulher também, pô, é porque não tinha mais bala. Se tivesse, ele tinha tirado a vida da esposa do dono do bar também. É só pegar uma pump militar e ver quantos disparos ela vai nela. Só é 6 disparos. Não é as imagens que falam por si? Olha lá, foi só 6 disparos que eu efetuei. Só 6. A queima-roupa de pessoas desarmadas e rendidas. Vê. Tá, seu Edgar, o senhor respondeu aqui as perguntas do Ministério Público, o senhor falou que não tinha nada contra o Orisberto. E da Até onde ele me ameaçar. Tá, quando que foi essa ameaça? E assim... Na parte da manhã. Na parte da manhã. E aí o senhor retornou lá para tomar um tiro dele? Para tomar o tiro, não. Até porque quem me ameaça não faz. Quem mostra a arma não faz. E eu, se alguém me ameaçar, se tem um cara armado ali onde está o conselho de sentença e me ameaça, eu vou por aqui. Eu não vou no sentido do conselho de sentença. Mas o senhor tem que entender que o senhor não é eu. Não, eu tenho que entender que é o comportamento de uma pessoa. O senhor não é a juíza, o senhor não é o promotor, o senhor é o senhor. Eu só sou um cada simples um tem advogado, um temperamento, Edgar. cada um é um ser humano. Eu quero entender o porquê que você foi ameaçado de manhã e você retornou para onde estava o seu algoz, a pessoa que estava com a arma. É só isso que eu quero entender. Eu só sou um simples advogado. Eu só fui jogar sinuca. Correndo o risco de tomar um tiro. Por que ele atiraria em mim? Eu não insultava ninguém. Sei quem está armado e ameaça é porque tem algum motivo. Isso aí eu não tenho como te responder, eu não estava lá. Mas você correu o risco de ir lá tomar um tiro. Pensando por esse lado. Ele respondeu que foi para jogar, doutor. Tá. Se Perfeito, satisfeito. Edgar. Para concluir, Edgar. Após o fato, foi uma correria, você mesmo saiu, sentido contrário, né? Junto com o Ezequias. Posteriormente, a polícia já chegou ali, né? Foi rápido a dinâmica. Foi feito todos os levantamentos ali, as perícias com todo mundo, e não foi encontrada essa arma que você aduz que estava com o Orisberto. Justamente isso que eu queria saber. Cadê a arma? Todo mundo alega aí que eles eram santos. Cadê a arma? Edgar, boa tarde. Boa tarde, doutor. Edgar, eu gostaria que você explicasse de uma forma mais clara para que o jurado possa entender o que o senhor está querendo dizer com essas sugestas. O que de fato vem a ser sugestas e qual era o cunho dessa sugesta? O que eles queriam dizer com isso, essa provocação que o senhor chama de sugestas? Simplesmente entrar no meu psicológico, conversando por palavras abreviadas, ou usando outras suposições, mas direcionando a tudo que eu já sabia o que era, porque eu e o Bruno era amigo íntimo, nós já conversamos por sugestas também. Sugesta é quando você utiliza de uma situação que está acontecendo aqui para enviar uma mensagem para quem está ali do lado, sem que ela vai entender. Porém, outros que estão em volta que não entendem não sabem o que é. Certo. É assim. E qual que era a natureza dessa sugestão? O senhor comentou agora, fazendo referência quando o senhor foi interrogado anteriormente, na fase anterior do processo. Na fase anterior, o senhor mencionou, relativo à situação de que havia um assédio em relação às suas ex-namoradas, principalmente em relação à sua esposa. Eu vou ter que pedir para eles parar de bater aqui, ó. Eu não estou ouvindo. Só um minutinho. Deixa eu só falar para ele parar de bater aqui. Vai, mas daí não tem como participar. Oi. Vamos lá. O senhor havia falado na fase anterior que havia uma chacota, enquanto o senhor, para de repente, atrapalhar o senhor no jogo, uma chacota relativa ao quê? Ao fato deles terem saído com suas ex.
ex-namorada, ex-ficante, Isso. aí ele dava sugestão, a maior parte das vezes ele falava bem assim, pode deixar ele jogar, se ganhar ele não vai levar. Ele já dando a sugestão de que eu seria roubado assim que saísse dali. E teve essa questão do assédio em relação à sua ex, e inclusive a sua esposa, à época, que estava grávida? Teve isso? Sim, teve, mas não foi lá no dia. Foi, acho que na quarta anterior do acontecido, que foi em outro bar, que é nesse bar onde que o Luiz Carlos falou que eu joguei o jogo lá com eles, que foi a noite que eu ganhei também uns 7, 8 mil reais dele, Tá. que a minha esposa foi lá. Ela foi lá para buscar na boca da noite o controle do portão e Tá. o controle do alarme da casa, porque eu tinha mandado trocar toda a central, justamente porque tinham copiado ela. Ok. Aí eu peguei Essa situação era frequente? para situação de insultos. Desses insultos? Era só em todas as vezes que eles me encontravam. Qual que era Aí o eles propósito? passaram aí em outras cidades. Eles passavam aí em outras cidades, onde eu estava em volta, em algum torneio, que era publicado no grupo dos jogadores da cidade. Eles iam só para porque eu estava lá. O propósito era para te desestabilizar a questão do jogo? E ganhar o dinheiro. A princípio, desestabilizar no jogo e ganhar o dinheiro. Mas eles não conseguiam, no jogo, ganhar o dinheiro. Sempre eu ganhava do Getúlio. E aí é onde que eles entravam com os insultos. Mas eu sempre imaginei que eles iriam parar, que realmente eles iriam querer só o jogo. Até porque eu era um amante do jogo da mesma forma que o Bruno. Tá. Quem fez essas sugestões? O Bruno, o Josué e o Getúlio. O Getúlio estava pertinho de mim. Ele dava só algumas risadinhas, escutando, olhava para o Bruno, dava um sinalzinho e, tipo, mandando o Bruno incentivar, porque estava dando certo. Certo. Teve um dado momento na gravação do vídeo, Edgar, que o senhor simplesmente joga o taco na mesa, onde começa a situação, que o senhor fala alguma coisa para o Ezequiel, e aí o Ezequiel já acaba emparedando o pessoal, o senhor vai até a caminhonete buscar a 12. O que aconteceu nesse momento, quando o senhor jogou o taco lá na mesa? Na hora que eu fui jogar na bola, o Bruno levantou da cadeira e deu uma sugestão do jogo do futebol na tela, que estava passando em cima da nossa cabeça na televisão. Pá! Olha, agora nós vamos pegar molinho. O jogo era Flamengo e Santos, alguma coisa assim, eu não me recordo bem. Ele era flamenguista. Ele levantou dando a sugestão ali no futebol e veio de encontro perto da mesa e voltou. Foi na hora que eu taquei na bola. Eu já estava cego. Que nem os próprios investigadores falou. A bola estava dentro da boca, morta. Eu era um jogador profissional. Certo. Somente isso mesmo que eu tenho para lhe interrogar, seria só isso. Jurados, tem perguntas? Sem perguntas pelos jurados? Vou fazer a qualificação do senhor, tá, seu Edgar? Estado civil do senhor. Seu estado civil, por favor. Solteiro. O senhor nasceu em Cuiabá, né? 20 de abril de 1992. Atualmente na Penitenciária Central do Estado. Ensino médio incompleto. Escolaridade do senhor. Profissão mestre de obras. Tem um filho menor? Dois. Um nasceu quando eu já estava preso. No dia do acontecido, a minha esposa estava grávida de 4 meses. Ah, tá. 2 filhos. Os filhos estão com a mãe. Com as mães, isso. Aham. Ok. Genitoras. Antes desse fato aqui, o senhor já tinha respondido a processo criminal? Nunca, de forma nenhuma. Não. O senhor é eleitor aqui em Sinop? Sim, senhora. Uhum. Deseja fazer alguma consideração final? Que eu seja julgado em cima da justiça, em cima do que é a verdade, e não do que acham que supostamente aconteceu.
Ok, obrigada. Senhores jurados, precisam de um intervalo para descanso, uns 2 minutos, ou não podemos começar os debates? 2 minutinhos para descanso, sempre lembrando do dever de silêncio a respeito dos fatos, sob as penas da lei. Ei, pô, na moral, esse bicho aí, em momento nenhum, ele se mostra como arrependido, tá ligado não? De nada, meu irmão. É impressionante, pô. O bicho é mal mesmo, tá ligado? Oxi, muito periculoso. Esse 135 anos tem que ser tirado pelo pé mesmo, sem saidinha, sem nada, que um bicho desse pode tá solto não, pô. O cara já é bolsonarista, o cara já se liga logo que esse cidadão de bem, entre aspas, tá ligado não? É periculoso, meu velho. Mas esse daí, oxi, vê, o cara teve vergonha de ter usado entorpecente, teve vergonha de ter sido taxado como ladrão, apesar de ter roubado, tá ligado o bagulho. Ele foi, roubou e tá triste o que a galera tá dizendo isso. Vê que viagem. Agora de ter tirado a vida da galera, velho. Tipo, ele culpa a menina por ter tá na frente dele, culpa o outro porque se parecia com não sei quem, aí culpa o outro porque correu, culpa o outro porque falou do bagulho de sugesta, mas ele não, ele é o perseguido, tá ligado? Não a vítima do bagulho, não sei o que. É muito mumumu, velho. Esse bicho aí tem que ficar guardado mesmo, meu irmão. Que bicho periculoso da moinha. Eu vou encerrando já o vídeo por aqui, tá ligado? Tem ainda um bagulho que é as falas final e aí pá, né, meu irmão, da galera. Mas vai rolar intervalo aí, se pá eu trago em outro vídeo, e se pá não, vou depender da situação. Esse bagulho aqui é altos intervalos, meu irmão, e teve altas testemunhas também pra chegar nesse momento do depoimento do cara. Enfim, vou encerrando o vídeo, aperta no like por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, aqueles comentários cabulosos pra fortalecer nós no engajamento, pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Mas é sempre bom deixar pelo menos um sem anistia pra golpista ou sem anistia pra bolsonarista. E os caras ficam logo magoados e nervosos, tá ligado? As pernas tremem, velho. Já teve um advogado aí que pegou e mandou esse bagulho lá do canal aqui. Você tirou print aqui do canal e falou pra aí, meu irmão, e pato. E apontou nas setas pra uns bagulho de sem anistia mesmo. Acho que foi um dos dias mais divertidos da minha vida, velho. Enfim. Encerrando o vídeo, tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, porque golpista bom é golpista preso, meu véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!